Preste atenção na dinâmica de qualquer sala cheia de pessoas. O homem que fala mais alto, que tenta dominar a conversa com piadas ou argumentos agressivos, quase sempre é o mais frágil. Ele está desesperado por validação. Ele sangra insegurança por meio de suas palavras. Você comete esse erro? Você acredita que, para ser respeitado, precisa provar seu ponto de vista e impor sua voz a qualquer custo? Esta é a maior mentira que contaram a você sobre poder. A verdade, aquela que apenas uma fração invisível de homens realmente compreende, é que o poder absoluto reside na ausência de reação. Reside no silêncio. Hoje, nós vamos desvendar 9 verdades absolutas sobre o silêncio. Verdades que separam o homem inabalável do menino emocionalmente reativo. Este conhecimento não é para as massas. A maioria das pessoas entra em pânico quando o som cessa. Elas não suportam o próprio eco mental. Mas você não está aqui para ser a maioria. Você está aqui para dominar a si mesmo. Antes de começarmos, eu desafio você. Escreva nos comentários agora mesmo se você já perdeu uma oportunidade ou um relacionamento simplesmente por ter falado demais na hora errada. Assuma o erro e prepare-se para nunca mais repeti-lo. Nós vivemos na era do ruído absoluto. Você acorda e já é bombardeado por opiniões, notificações, indignações pré-fabricadas e pessoas gritando por atenção em telas brilhantes. A sociedade moderna transformou a reatividade emocional em um esporte. Se alguém o ofende, a regra implícita é que você deve revidar imediatamente. Se você sente algo, dizem que você deve expressar isso para o mundo inteiro. Essa cultura criou uma geração de homens de vidro, homens que quebram ao primeiro sinal de pressão, homens que entregam todo o seu poder psicológico para qualquer um que saiba apertar os botões certos. Quando você reage, você não está no controle. Você está sendo controlado. O estoicismo moderno não tem a ver com usar togas ou ler pergaminhos empoeirados. Tem a ver com colocar uma armadura de titânio em sua mente. O homem moderno perde seu poder porque é previsível. Seus oponentes, seus chefes ou até mesmo parceiros tóxicos sabem exatamente o que dizer para tirar você do eixo. Eles jogam uma isca e você, impulsionado pelo ego, morde com toda a força. O silêncio quebra esse ciclo. Ele é uma interrupção de padrão. Quando você escolhe a calma estratégica em vez da explosão emocional, o jogo muda instantaneamente. Você deixa de ser a presa e assume a postura do observador intocável. Vamos entender como essa mecânica funciona na prática. A primeira verdade sobre o silêncio é que ele é o escudo impenetrável das suas intenções. Pense em um jogo de cartas. O jogador amador sorri quando recebe uma mão boa e xinga quando recebe cartas ruins. Ele entrega sua estratégia de graça. Na vida real, a maioria dos homens faz exatamente o mesmo. Eles falam sobre seus planos, suas raivas, suas frustrações e seus medos. Sem perceber, eles entregam munição para pessoas que, secretamente, desejam vê-los falhar. O homem que se domina entende que a informação é o ativo mais caro que existe. Quando você fica em silêncio, ninguém sabe o que você está pensando. Ninguém sabe qual será o seu próximo movimento. Isso não apenas protege você de sabotagens, mas cria uma aura de mistério e imprevisibilidade. As pessoas respeitam o que não conseguem decifrar. O silêncio força os outros a projetarem suas próprias inseguranças na ausência de respostas. Eles tentam adivinhar quem você é, e nesse processo, perdem o poder sobre você. Pare de anunciar suas batalhas. Lute no escuro. Deixe que o resultado seja o único som que eles vão ouvir. Esta é a primeira marca do verdadeiro controle. Ainda sobre a primeira verdade, você precisa entender o conceito da escassez. A economia básica nos ensina que tudo o que é abundante perde valor. Se você está sempre falando, sempre disponível para dar sua opinião, suas palavras se tornam baratas.
As pessoas param de prestar atenção em você porque você se tornou um ruído de fundo. Agora, observe o homem que fala pouco. Quando ele finalmente decide abrir a boca, a sala inteira faz silêncio para escutar. Por quê? Porque as palavras dele são escassas e, portanto, valiosas. Ele não desperdiça energia com fofocas, reclamações ou debates inúteis. Ele guarda suas palavras para os momentos em que elas terão impacto de artilharia pesada. O silêncio constrói a sua autoridade sem que você precise exigir respeito. Quando você se recusa a participar do coro de vozes desesperadas por atenção, você se eleva automaticamente. A próxima vez que você estiver em uma reunião ou em uma discussão de grupo, faça o teste. Fique em silêncio por 80% do tempo. Apenas observe. Quando todos tiverem esgotado seus argumentos vazios, dê a sua visão de forma curta e letal. Você sentirá o peso do respeito caindo sobre os seus ombros. A segunda verdade revela que o silêncio expõe o caráter dos outros. Quando você se cala, a natureza humana não suporta o vácuo. As pessoas sentem uma necessidade incontrolável de preencher os espaços vazios nas conversas. E é exatamente aí que elas escorregam. É no desespero para quebrar o gelo que o mentiroso se contradiz. É na pressa de preencher o silêncio que o manipulador revela sua verdadeira agenda. O homem forte usa o silêncio como um holofote de interrogatório. Imagine que alguém está tentando justificar uma falha para você. Em vez de interromper, concordar ou discutir, apenas olhe nos olhos da pessoa e permaneça mudo. A pressão psicológica dessa pausa é esmagadora. A pessoa começará a falar mais, a dar desculpas não solicitadas e acabará tropeçando na própria teia. Você não precisou fazer uma única pergunta difícil. O seu silêncio fez todo o trabalho sujo. Esteja ciente de que suportar esse silêncio exige estômago. O seu instinto será acenar com a cabeça para aliviar a tensão do outro. Controle esse instinto. Deixe a tensão queimar. Deixe que o outro revele quem ele realmente é, enquanto você permanece imóvel, observando a verdade emergir. Aprofundando a segunda verdade, o silêncio não apenas expõe mentiras, mas também revela lealdades. Quando você passa por uma crise e decide não fazer alarde sobre isso, preste atenção em quem permanece ao seu lado. Muitas pessoas estão perto de você apenas pelo entretenimento do seu drama. Elas adoram ouvir sobre seus problemas, porque isso as faz se sentirem melhor sobre suas próprias vidas miseráveis. Quando você adota a postura estoica e para de reclamar, essas pessoas somem. Elas perdem o interesse. O seu silêncio atua como um filtro purificador no seu círculo social. Você passa a identificar rapidamente quem está ali por respeito e quem está ali por conveniência. Além disso, quando você não reage imediatamente às fofocas ou às provocações feitas pelas suas costas, os instigadores ficam frustrados. O objetivo deles era arrancar uma reação sua para provar que tem algum controle sobre as suas emoções. Ao negar essa reação, você não apenas os derrota, mas os torna irrelevantes. O silêncio é o atestado de óbito de qualquer drama que tentem impor à sua vida. Você decide o que merece a sua energia, e a maioria das coisas simplesmente não merece. A terceira verdade é dolorosa, mas libertadora. Você não deve explicações ao mundo. Um dos maiores sinais de fraqueza masculina moderna é a compulsão por se justificar. Você toma uma decisão que vai contra o grupo e, imediatamente, começa a escrever um discurso para explicar o porquê. Você termina um relacionamento tóxico e tenta convencer a outra pessoa de que foi o melhor. Você recusa um convite e inventa 10 desculpas. Entenda isso de uma vez por todas. Cada vez que você se justifica sem necessidade, você está pedindo permissão para viver a sua própria vida. O homem que possui o domínio de si mesmo diz apenas sim ou não. E o ponto final é o seu melhor amigo. Quando alguém questionar uma decisão pessoal sua,
Experimente a força do silêncio. Responda com um simples: essa é a minha decisão. E não diga mais nada. O desconforto que se seguirá do outro lado da mesa não é problema seu. A sua vida não é um tribunal onde você precisa convencer os jurados da sua inocência. O silêncio corta o cordão umbilical da validação externa. Ele prova para o seu próprio subconsciente que você é o único soberano do seu destino. Neste ponto da terceira verdade, precisamos falar sobre o medo de ser mal interpretado. A principal razão pela qual os homens falam demais é o medo de que os outros pensem mal deles. Se eu não me explicar, ela vai achar que eu sou frio. Se eu não me justificar, meu colega vai achar que sou arrogante. Deixe que achem. Deixe que pensem o que quiserem. O controle que você tenta exercer sobre a percepção alheia é uma ilusão patética. O estoico sabe que a opinião dos outros é um território que está totalmente fora do seu controle. Desperdiçar energia tentando esculpir a sua imagem na mente de outra pessoa é uma batalha perdida desde o início. Quando você abraça o silêncio, você abraça a possibilidade de ser o vilão na história de alguém, e tudo bem. A sua paz mental vale muito mais do que a aprovação de pessoas que, no fundo, estão tão confusas quanto qualquer um. Ao abrir mão da necessidade de ser compreendido por todos, você ganha uma liberdade brutal. A liberdade de agir com velocidade e precisão. O silêncio é a ferramenta que diz ao mundo: a minha clareza interna é tudo o que me basta. A quarta verdade entra na dinâmica do conflito direto. O silêncio absorve o ataque e devolve o vazio. Quando um homem fraco é insultado, ele devolve o insulto. Ele entra em uma escalada de raiva. O que ele não percebe é que o agressor acabou de sequestrar o seu sistema nervoso. O agressor ditou as regras do jogo, e o homem fraco obedeceu como um cachorro adestrado. O homem que se domina joga um jogo completamente diferente. Quando insultado, ele não devolve a ofensa. Ele olha para o agressor, processa a futilidade daquele ataque e responde com o silêncio absoluto. Imagine um soco sendo desferido contra a água. A água não se machuca, ela simplesmente engole o impacto e volta ao seu estado natural. O agressor, no entanto, perde o equilíbrio pela própria força que empregou. Não responder a uma provocação não é sinal de covardia, é a demonstração máxima de superioridade psicológica. Você está comunicando, sem dizer uma única palavra, que as opiniões daquele indivíduo são tão insignificantes que não merecem sequer o movimento das suas cordas vocais. Continuando na quarta verdade, o silêncio no conflito também evita o arrependimento, que é o veneno da mente masculina. Quantas vezes você disse algo com a cabeça quente e passou os 3 dias seguintes se punindo mentalmente por ter sido um idiota? A raiva é temporária, mas as palavras ditas sob o domínio dela deixam cicatrizes permanentes. O estoicismo nos ensina a criar um espaço, um intervalo milissegundo entre o estímulo e a nossa resposta. É nesse pequeno intervalo que reside toda a nossa liberdade. O silêncio é a materialização desse espaço. Quando a fúria sobe pelo seu estômago e exige sair pela sua boca, trancar a mandíbula é o maior ato de força que você pode cometer. Você não está suprimindo suas emoções para adoecer. Você está contendo o incêndio para não queimar a sua própria casa. Ao escolher não responder no calor do momento, você preserva a sua dignidade. Você ganha tempo para que a racionalidade retorne ao comando do seu cérebro. E quando você finalmente decidir falar, horas ou dias depois, você fará isso como um juiz imparcial, não como uma criança birrenta. Chegamos à quinta verdade. O silêncio é a sua melhor ferramenta de negociação. Seja no fechamento de um contrato de negócios ou ao estabelecer limites em um relacionamento pessoal. Quem fala menos sai com a maior fatia do bolo. Os negociadores inexperientes morrem de medo das pausas. Quando fazem uma oferta, eles logo começam a falar para justificar o preço ou para oferecer concessões antes mesmo da outra parte responder.
O mestre na arte da negociação faz a sua oferta e cala a boca. Ele pode ficar 5, 10 ou 20 minutos em silêncio, se for necessário. Ele sabe que a pressão do silêncio fará com que o oponente negocie contra si mesmo. A necessidade de aliviar a ansiedade no ambiente empurra o adversário a fazer ofertas melhores, a ceder pontos e a mostrar as suas fraquezas. Se você quer aumento de salário, diga o seu valor. Explique brevemente o porquê e cale-se. Deixe o desconforto pesar sobre os ombros do seu chefe. O silêncio transfere o fardo da decisão para o outro lado da mesa. É uma tática invisível, silenciosa e absolutamente devastadora. Mas a quinta verdade vai além do dinheiro. Ela se aplica à negociação do seu próprio valor nos relacionamentos interpessoais. Muitas vezes, você se encontra implorando por atenção, por respeito ou por afeto. Você tenta usar argumentos lógicos para convencer alguém a tratá-lo melhor. Você manda textos longos e dramáticos, esperando que o outro sinta empatia. Esse é o fundo do poço da masculinidade. O respeito não se negocia com textões de internet. O respeito se negocia com a remoção da sua presença. Se alguém ultrapassa os seus limites ou não reconhece o seu valor, a resposta não é uma briga exaustiva. A resposta é o distanciamento silencioso. Retire a sua atenção, o seu tempo e a sua energia. O silêncio da sua ausência gritará verdades que palavras nunca conseguiriam expressar. Quando as pessoas percebem que você é perfeitamente capaz de virar as costas e ir embora sem fazer barulho, elas instantaneamente reavaliam o seu valor. O homem que não tem medo do silêncio não tem medo da solidão, e quem não tem medo da solidão não pode ser controlado por ninguém. A sexta verdade explora o poder da escuta ativa como uma arma tática. Preste atenção. Ficar calado enquanto pensa no que vai responder não é o silêncio verdadeiro. O silêncio estratégico do estoicismo exige que a sua mente também se aquiete. Quando você realmente ouve alguém, sem a pressa de intervir, você começa a captar dados ocultos. Você percebe a mudança de tom na voz, o nervosismo nas mãos, o piscar dos olhos. Você começa a ler as entrelinhas. As pessoas revelam seus maiores medos e desejos, não no que dizem explicitamente, mas no que tentam esconder enquanto falam. O homem que fala o tempo todo é cego para a linguagem do mundo ao seu redor. Ele está tão apaixonado pela própria voz que perde todas as pistas vitais que o ambiente oferece. Ao praticar o silêncio atento, você se torna uma máquina de coleta de inteligência. Você passa a entender as motivações reais das pessoas, não as máscaras que elas tentam vender. Esse nível de percepção coloca você vários passos à frente em qualquer interação humana. Você não está mais jogando damas. O silêncio ensinou você a jogar xadrez. Ainda dentro da sexta verdade, o silêncio cria empatia fria. A empatia fria é a capacidade de entender perfeitamente o estado emocional do outro sem se deixar contaminar por ele. Quando alguém vem até você em estado de histeria, tristeza profunda ou raiva cega, a sua reação instintiva pode ser a de se agitar também. Mas se você se mantiver como uma rocha silenciosa, apenas absorvendo a onda, o outro tenderá a se acalmar para espelhar a sua energia. Você se torna a âncora emocional da situação. Grandes líderes em momentos de crise não são os que correm gritando ordens a esmo. São os que param, ficam em silêncio, processam o caos ao redor e só então emitem uma diretriz clara e concisa. Ao dominar a escuta e o silêncio, você se torna o homem que todos procuram quando o barco está afundando, porque a sua calma silenciosa transmite a mensagem não dita de que tudo está sob controle, mesmo quando o mundo parece estar desmoronando. Essa é a verdadeira definição de liderança masculina, baseada na solidez e não no barulho. O silêncio também é o terreno onde a sua intuição trabalha, e isso nos leva a complementar a sexta verdade. O cérebro humano está sempre processando padrões subliminares,
coisas que a sua mente consciente não consegue captar imediatamente. Aquele momento em que você sente que um negócio não é bom, ou que uma pessoa não é confiável, mas não consegue explicar o porquê. Se você preencher a sua vida com música alta, podcasts intermináveis, conversas vazias e redes sociais, você abafa completamente a voz da sua intuição. A sabedoria interior precisa do silêncio absoluto para ser ouvida. Os maiores insights, as soluções para os problemas mais complexos da sua vida, não virão enquanto você estiver no meio do ruído. Eles virão durante uma caminhada silenciosa, durante aqueles momentos a sós, olhando para o nada. Se você tem medo de ficar sozinho em silêncio, porque os seus pensamentos o assombram, você precisa enfrentar esses fantasmas. O guerreiro não foge do campo de batalha mental. Ele senta em silêncio, encara seus demônios frente a frente e não se levanta até ter feito as pazes com todos eles. A sétima verdade muda o foco do mundo exterior para o mundo interior. O domínio do seu próprio diálogo mental. O silêncio não diz respeito apenas a não emitir sons pela boca. Trata-se também de calar a voz maldita da autossabotagem dentro da sua cabeça. O homem médio passa o dia inteiro conversando consigo mesmo, e a maior parte dessa conversa é uma repetição tóxica de medos, fracassos do passado e ansiedade sobre o futuro. Eu não sou bom o suficiente. E se eu falhar? O que eles vão pensar de mim? Esse ruído interno drena a sua energia vital. O estoicismo exige que você imponha o silêncio à sua própria mente indisciplinada. Você precisa aprender a desligar a rádio do medo. Quando a ansiedade começar a projetar cenários catastróficos, você deve aplicar um corte abrupto. Ordene o silêncio. Pare de negociar com a sua própria fraqueza. Aprenda a focar na respiração, no trabalho brutal e físico diante de você. O domínio emocional começa quando você consegue sentar em uma cadeira, fechar os olhos e manter a sua mente vazia, como uma folha de papel em branco, sem permitir que nenhum pensamento covarde rabisque sobre ela. Para consolidar a sétima verdade, entenda que a clareza de propósito só nasce da quietude mental. Homens com mentes barulhentas mudam de objetivo a cada 2 semanas. Hoje querem abrir um negócio, amanhã querem mudar de país, na semana que vem, decidem que querem apenas jogar videogame. Eles são como folhas secas jogadas ao vento, movidos por impulsos e dopamina barata. O silêncio interno é o que permite a disciplina de longo prazo. Quando você cala as distrações, você consegue fixar os olhos em um alvo distante e marchar em direção a ele durante anos, sem se desviar. A verdadeira força masculina é unidirecional. É a capacidade de ignorar as luzes brilhantes e os chamados das sereias ao longo do caminho. E isso só é possível para o homem que domina o botão de mudo da própria mente. Pratique a solidão intencional. Passe 24 horas sem falar com ninguém, sem internet, sem distrações artificiais. Apenas você e seus pensamentos. O que você descobrirá nesse silêncio absoluto definirá o resto da sua vida. Você encontrará a sua fraqueza ou a sua grandeza oculta. A oitava verdade nos leva a como o silêncio redefine a sua resposta ao desrespeito direto. Em uma sociedade civilizada, a violência física raramente é a resposta para o desrespeito. Então, como um homem lida com alguém que tenta diminuí-lo em público, a maioria tentará responder com sarcasmo ou com uma piada para tentar ganhar o apoio dos espectadores. Mas isso, novamente, é jogar no nível do agressor. A técnica estoica do olhar vazio e silencioso é infinitamente mais superior. Se alguém fizer um comentário desrespeitoso disfarçado de brincadeira, não ria, não justifique, não demonstre raiva. Apenas pare o que estiver fazendo, olhe fixamente nos olhos do indivíduo por um período prolongado e desconfortável, de uns 5 a 8 segundos. Fique em silêncio absoluto. Depois, simplesmente desvie o olhar
e mude de assunto como se um inseto tivesse zumbido no seu ouvido. A mensagem entregue é devastadora. Você diz a ele e a todos ao redor: o seu ataque foi notado, ele não teve efeito algum sobre as minhas emoções, e você é tão inferior no meu nível de prioridades que não merece uma resposta. Expandindo a oitava verdade, o silêncio perante o desrespeito também blinda a sua reputação a longo prazo. Homens que se envolvem em brigas verbais constantes acabam sendo rotulados como pessoas difíceis, dramáticas ou instáveis. Mesmo que você tenha razão na discussão, o simples fato de você descer a lama para lutar com os porcos faz com que você acabe sujo. O homem inabalável protege o seu capital social. As pessoas observam como você lida com os idiotas do mundo. Quando elas veem que você é imune à provocação, que o seu silêncio atua como uma barreira de gelo que desanima qualquer ataque, você adquire uma reputação formidável. Você passa a ser visto como alguém de alto escalão, alguém que opera em uma frequência mental onde mesquinharias não alcançam. É a velha máxima de que os leões não perdem o sono com as opiniões das ovelhas. O seu silêncio é o rugido mudo de um leão que sabe o poder que tem nas garras, mas que escolhe não usá-lo porque não precisa provar nada a ninguém. Essa contenção gera um respeito silencioso em todos que cruzam o seu caminho. Finalmente, chegamos à nona e última verdade, a mais profunda de todas. O silêncio como a suprema aceitação da realidade. O sofrimento humano surge quase que inteiramente da nossa resistência ao que já aconteceu. Você perde o emprego, toma um golpe financeiro ou é traído. A reação natural é gritar contra os céus. Por que eu? Isso não é justo. Como isso pôde acontecer? Você desperdiça rios de energia emocional reclamando de um passado que já está fossilizado. O estoicismo nos ensina o amor fati, o amor ao destino. E a primeira manifestação do amor fati é o silêncio afirmativo. Quando a tragédia ou a dificuldade baterem à sua porta, não perca tempo com lamentações verbais. Receba o golpe em silêncio. Avalie o dano em silêncio. Aceite a nova realidade sem derramar uma única lágrima retórica. A dor é inevitável no caminho de qualquer homem, mas o sofrimento histérico é uma escolha. Ao escolher o silêncio perante o caos, você economiza toda a sua força vital para fazer a única coisa que realmente importa: reconstruir a sua vida. Para aprofundar essa nona verdade, pense em como os velhos marinheiros enfrentavam as tempestades no oceano. Eles não ficavam no convés gritando com as ondas. Eles não xingavam o vento, porque sabiam que o vento não se importa com seus sentimentos. O oceano é cego e surdo. A vida também é. Em vez de reclamar, eles ficavam em silêncio, apertavam as cordas, seguravam o leme com as mãos sangrando e faziam o que precisava ser feito. A sua vida moderna não é diferente. As tempestades econômicas, as doenças, as perdas pessoais virão, implacáveis e impiedosas. Se você passar o tempo reclamando e se fazendo de vítima em voz alta, o navio da sua vida vai afundar. A disciplina do silêncio perante a adversidade é o que endurece o aço do seu caráter. Quando as outras pessoas verem você atravessar o inferno sem reclamar, mantendo a postura reta e a boca fechada enquanto resolve o problema, elas verão algo quase sobre-humano em você. Elas não entenderão a sua fonte de energia. E não precisam entender. Para fechar o círculo dessas verdades, entenda que adotar o silêncio não significa que você se tornará uma pedra sem emoções, isolado do mundo e incapaz de amar. Pelo contrário, somente quando você elimina o ruído desnecessário é que você consegue valorizar a verdadeira conexão. O homem que domina o silêncio é aquele que sabe dizer "eu te amo" de uma forma que estremece o chão, porque suas palavras não estão gastas. É o homem cujos conselhos mudam a vida de seus filhos, porque ele fala com sabedoria, não com impulsividade. O silêncio estratégico é a ferramenta que purifica o seu ser.
Ele queima o seu ego, a sua necessidade de aparecer e a sua fragilidade emocional, deixando apenas o núcleo inquebrável da sua essência masculina. O domínio de si mesmo começa com o domínio da própria língua. Quem controla as palavras que não diz, controla a mente. Quem controla a mente, controla o próprio destino. Você tem duas escolhas hoje: continuar tagarelando como o resto da manada, entregando o seu poder em bandejas de prata, ou dar um passo atrás, fechar a boca e começar a governar o seu império interior a partir das sombras. O silêncio não é a ausência de som, é a presença de uma força absoluta e controlada. Hoje você teve acesso à mentalidade que forja homens imunes à manipulação, imunes à futilidade alheia e imunes ao desespero emocional. Você entendeu que cada vez que segura a língua, você preserva a energia vital, confunde os seus inimigos, expõe as mentiras do mundo e solidifica a sua própria autodisciplina. A jornada do estoicismo prático não é fácil. Exige que você lute contra a maré de uma sociedade que o incentiva a ser fraco, reativo e escravo de estímulos. Mas você não está mais cego. A armadura foi entregue a você. Agora, cabe a você decidir se vai usá-la ou se vai voltar para a sala cheia, gritando para tentar provar o seu valor. Se este conteúdo reorganizou a sua mente e entregou as ferramentas que você precisava, prove o seu compromisso. Inscreva-se neste canal, porque aqui nós não alimentamos egos, nós forjamos mentes de elite. Deixe o seu like se você concorda que as ações silenciosas valem mais do que discursos vazios. E antes de sair, responda nos comentários, com total honestidade. Qual dessas 9 verdades sobre o silêncio você vai aplicar na sua vida amanhã de manhã? O domínio começa agora.